São Paulo. Paulo do Vale. A tricolor, tudo bem amado, as tuas glórias. 7h19, vai virar 7h20 já, meu caro Paulo do Vale. Então conte tudo e mais um pouco sobre o São Paulo Futebol Clube, o tricolor do Morumbi. Olha, Solé, tem bastante coisa pra gente falar do São Paulo, porque na segunda-feira tivemos a reunião do Conselho para aprovação do orçamento para o ano de 2025, né? E isso vem sendo um assunto muito recorrente no São Paulo, justamente por conta desse aperto de cintos a partir da próxima temporada. E por 163 votos favoráveis e 42 contrários, o Conselho do São Paulo aprovou então a proposta orçamentária para 2025, muito claro, baseado nessa reestruturação financeira, prevendo para o ano que vem, né, final do ano, um superávit de quase 45 milhões. Só lembrando, a título de comparação, esse ano o São Paulo teve um déficit na casa de 200 milhões, né? O ano ainda não acabou, a não ser que o São Paulo consiga vender aí nos próximos dias, os últimos do ano, algum jogador e por um valor assim astronômico, pode até vender, mas acho que não baixa muito da casa de 200 milhões. E prevê para 2025 esse superávit aí próximo à casa de 45 milhões de reais. E aí seriam praticamente 860 milhões em receitas e 815 milhões com gastos aí. E aí, obviamente, envolvendo investimento no futebol. E aí é o ponto que eu quero entrar, porque o São Paulo trabalhava com o teto de gastos de 350 milhões de reais. Seria realmente um teto de gastos, caso cumprido, considerável, né, dentro disso que o São Paulo imagina de uma reestruturação financeira. Porém, inclusive com o aval desse fundo, que vai tentar garantir aí essa economia aos cofres do São Paulo, e com o próprio aval do Conselho, com essa votação, o São Paulo entende que 350 milhões não daria para fazer futebol como o tricolor imagina, e esse valor passou de 350 milhões para quase 500 milhões. Então, arredondando aí um aumento de 150 milhões daquilo que era previsto. Tudo isso já combinado, tá, com esse fundo que está por trás, né, a Galápagos aí, que está por trás dessa reestruturação financeira do São Paulo. Porque nos últimos dias o que foi falado era de que poderia melar essa história, que existiria ali uma falta de sintonia entre o departamento de futebol do São Paulo e o departamento financeiro, até porque isso era justamente debatido, né? Vai fazer futebol com esse teto de 350 milhões? Então, no fim, esse primeiro ano de reestruturação financeira do São Paulo, o teto se aproxima aí de 494 milhões, entre 491 milhões e 494 milhões. Então o São Paulo terá sim dinheiro, é praticamente aquilo que o clube vem trabalhando nos últimos anos, sem ultrapassar, né? O que o São Paulo vem fazendo é ultrapassar justamente essa barreira. Então o São Paulo muda um pouco esse planejamento com relação ao teto de gastos. Os 150 milhões é um valor considerável. O tricolor paulista espera ter o superávit aí na casa de 40 milhões em 2025, coisa que não aconteceu, quase 45 milhões, coisa que não aconteceu em 2023. E só um último detalhe sobre política do São Paulo. Dentro disso, né? Nas últimas semanas foi falado aí que o Casares poderia ter um sucessor familiar, seria a ex-esposa do Casares, a Mara Casares, que é a conselheira mais votada, né, da última eleição do São Paulo. Mas hoje eu conversei com uma pessoa e hoje você tem dois candidatos
de situação no São Paulo, óbvio que não oficiais, mas que já, de alguma forma, Manifestaram interesse. fazem campanha. E o que a gente imagina hoje no São Paulo, que a gente pode projetar para o futuro, é um racha na situação. Um racha na situação. Você teria o candidato Carlos Belmonte, diretor de futebol, provavelmente apoiado pelo Júlio Casares, e o atual presidente do Conselho do São Paulo, o Outen Aires. Que hoje, segundo o que me disse essa pessoa, já é visto como alguém de oposição. E que, na minha visão, eu até O comentei... jogo político muda muito rápido nos Muito. clubes. Cara, o jogo político em clube, ele é muito mais rápido do que o jogo político no país. Sim. Esse troca de lado toda hora, né? Ali o bagulho é mais rápido, né? Exatamente. E aqui, assim, né, você depende do apoio de um de outro. No futebol, se precisar pular pro outro lado, é 2 palitos. e o que essa pessoa me falou é que hoje a oposição raiz do São Paulo, ela perdeu muita gente. Muita gente foi pro outro lado mesmo, dentro disso que você falou. E eu até comentei, né? Eu falei, normalmente o presidente do conselho, ele deveria ser alguém de oposição, ou pelo menos agir como alguém que, calma lá, É um fiscalizador, né? fiscalizador. Mas no São Paulo isso não acontecia até então. Ou não Na acontece. maioria dos clubes não acontece. O Palmeiras não acontece. Sim. No Santos não acontece. Sim, exato. Corinthians tem o Romeu Tuma que... Aí também não precisa de inimigo, né? Que aí... Não sei se ele é mais muro do que, né... Que ele, né, não tô com o Andrés, mas não tô com o Augusto, entendeu? Tá ali, né? Mas se alguém quiser, é nóis. Exatamente. Então, assim, o São Paulo é meio que o mesmo cenário com relação a oposição, ela se cria dentro da própria situação, mas é todo mundo do mesmo grupo. É todo mundo do mesmo grupo. Mas hoje, assim, 18 de dezembro de 2024, Às 7h26. às 7h26, Carlos Belmonte é o principal nome pra... Isso seria o caminho natural, né? Ele sempre tá do lado do Casares. Às vezes ele meio que cochicha alguma coisa, né? Quando vai explicar alguma coisa de futebol, o cochicha que eu quero dizer, né? Ele explica pro Casares, não esquece de falar isso, tem tal coisa rolando no futebol. Várias vezes a gente já viu isso em zona mista, né? Sim, O Belmonte tá exatamente. meio ali municiando o Casares com aquilo que é da responsabilidade dele, do trabalho dele como diretor. Né? Isso. E até com essa pessoa que eu conversei, ela me disse o seguinte: o nome da Mara pegou quase todo mundo de surpresa. E que. Pegou mal? Não, é que é uma questão que não seria Morna. saudável pra ninguém. Uhum. Pra ninguém. Não seria saudável pra ninguém. Entendeu? E mais ou menos isso, assim, hoje o que a gente tem de termômetro no São Paulo, por tudo isso que foi falado nas últimas semanas.